Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais de exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus voltar. Que bom que toda semana tem o programa A Voz da Profecia, sempre uma alegria, sempre um prazer estar com você aqui, feliz e agradecido a Deus, porque eu sei que na palavra do Senhor nossa amizade tem se fortalecido. Aliás, chegamos hoje ao último tema da série Por que Não Creio? E eu creio que essa série está contribuindo para fortalecer a nossa amizade, certo? Sei não, hein? De repente tem alguém aí pensando, pastor, você apresentou umas coisas aí que eu não concordo, e de repente você ficou chateadinha comigo. Ei, calma, muita calma nessa alma, tá bom? Apesar de termos talvez divergência de pensamentos, há uma unidade inabalável entre nós, porque nós cremos no mesmo Salvador e desejamos alcançar e viver no mesmo céu. Tá bom assim? Então, olha, ainda que você talvez discorde de alguma coisa que eu tenha apresentado, saiba que eu respeito muito o seu pensamento. E eu sei que você respeita o meu também. E vamos andar juntos, procurando sempre viver em unidade, fazendo a vontade de Deus, de acordo com o que nós compreendemos, estudando a Bíblia. Mas veja, estudando a Bíblia. Nós precisamos viver segundo toda a palavra que procede da boca de Deus, tá bem? Se a sua convicção é bíblica, pode ter certeza de que Deus vê a sua sinceridade e aceita o seu entendimento, tá bom? Um dia no céu, todas as coisas se esclarecerão. Todos os filhos de Deus sinceros, que procuraram viver de acordo com a luz que receberam, com sinceridade diante do estudo que fizeram e da compreensão que tiveram, todos esses filhinhos de Deus um dia estarão no céu. E o Senhor vai esclarecer todas as coisas. Quem sabe em algum ponto você esteve equivocado, quem sabe em algum ponto eu estive equivocado, mas o fato é que diante do Mestre dos Mestres, do Professor dos Professores, diante de Jesus, todos nós compreenderemos sua palavra, nos submeteremos à sua vontade e viveremos felizes em sua eterna presença. Deus lhe abençoe, meu amigo, minha amiga, e vamos para frente em nome de Jesus. Eu quero aproveitar e dizer sinceramente uma palavra de gratidão a você que é muito carinhoso comigo, com os meus amigos do Quarteto Arautos do Rei e com todos que trabalham aqui no Ministério da Novo Tempo. Eu realmente me encanto de ver, e eu estou falando isso com muita sinceridade, eu me encanto de ver como que pessoas das mais diferentes denominações religiosas demonstram tanto carinho, tanta bondade para conosco. Deus lhe abençoe, parabéns por sua maturidade cristã, parabéns por sua espiritualidade, parabéns por sua compreensão de que o amor de Cristo nos une, ainda que tenhamos talvez divergências em alguns pensamentos. Deus abençoe você e abençoe sua vida. E eu quero apresentar para você
essa revista linda, essa edição da revista Esperança, Eu Creio, revelando a palavra de Deus. Esse material preparado carinhosamente aqui na Escola Bíblica da Novo Tempo tem como objetivo levar você a cada dia conhecer mais a palavra do Senhor. Crer não é apenas repetir uma ideia, crer é conhecer a verdade, confiar em Deus e escolher viver de acordo com a palavra dele. Por isso que a Novo Tempo preparou essa revista para você, uma revista feita para ajudar você a entender melhor as doutrinas bíblicas, fortalecer sua fé e crescer espiritualmente com mais clareza e convicção. Para receber esse material precioso, a revista Esperança Eu Creio, mande agora uma mensagem para a gente nesse número aí, 12982444449. Vou repetir, 12982444449. Ou você manda uma mensagem através do nosso site, novotempo.com/Escola Bíblica. Nós vamos mandar essa revista para você e eu tenho certeza que vai lhe ajudar na compreensão do livro sagrado da Santa Bíblia. O Quarteto Arautos do Rei sempre canta, sempre está presente aqui conosco e eu tenho certeza que essa canção que eles vão apresentar agora vai trazer alegria, paz e esperança ao seu coração. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Betânia no jantar que ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre, o vaso quebrou e o perfume se espalhou. Sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz. Perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus.
voz do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Como diz o salmista, todo ser que respire, louve o Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda exaltação, de toda glória. Por isso, faça como o Quarteto Arautos do Rei, louve sempre o nome do nosso Deus. Se você é um cantor, uma cantora, bem assim afinadinho, uma afinadinha, com a voz linda, maravilhosa, encantadora, cante. Mas se não é tudo isso, se você é do meu tipo, meio desafinado, meio desengonçado para cantar, cante assim também. Claro que aí não precisa cantar em público, não é? Cante em casa, talvez ali só no convívio da sua família, mas cante, louve a Deus, cante com a sua congregação e assim o nome de Deus será sempre exaltado através dos seus lábios. Muito bem, daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos refletir no último tema da série Por que Não Creio? E hoje você já viu aí o tema, Por que não creio no arrebatamento secreto? Fica aí que eu já lhe explico tudo. Muito bem, estamos juntos aqui no programa A Voz da Profecia e este é o momento de estudo da Bíblia. Já ouvimos músicas do Quarteto Arautos do Rei e agora eu tenho o prazer de estudar a palavra do Senhor com você. E como eu disse há pouco, vamos pensar hoje no último tema da série Por que Não Creio, especificamente hoje, Por que Não Creio no Arrebatamento Secreto. Mas antes de avançarmos com o tema, eu gostaria de orar com você. Pense em Deus comigo. Pai querido, estamos aqui, Senhor. E como sempre fazemos, te pedimos, fica conosco, ilumina nossa mente e nosso coração, Senhor, para que Tua palavra possa trazer luz, trazer direção, trazer segurança e esperança a todos nós. Peço-te humildemente, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém e amém. Poucas doutrinas, poucos ensinos mexem tanto com a imaginação como o medo, aliás, com o medo, né? E a esperança, e com a esperança, quanto aquilo que se ensina sobre o fim do mundo. Pessoas sinceras vivem perguntando assim, e se eu ficar para trás? E se Jesus voltar e eu não perceber? Imaginam um desaparecimento súbito dos salvos. De repente, de uma hora para outra, todos os salvos desaparecem, acreditando que Jesus virá primeiro assim, de uma forma invisível, para arrebatar a sua igreja. E somente depois, 7 anos mais tarde, então Jesus se manifestará em glória. Essa crença é conhecida como arrebatamento secreto. Filmes, livros, pregações descrevem o arrebatamento secreto como um evento repentino e silencioso, no qual milhões de cristãos desapareceriam da terra, deixando o mundo confuso, enquanto a história continuaria por mais 7 anos. Para muitos, essa crença ou essa doutrina traz conforto, a ideia de escapar do sofrimento, da tribulação e do caos final. Isso parece muito reconfortante. No entanto,
a pergunta que a gente precisa fazer não é se essa crença é atraente, mas se ela é bíblica. Aliás, essa foi a pergunta que nós fizemos aqui durante toda a série, Por que não creio? Essa crença popular é uma crença bíblica? Como cristão comprometido com a autoridade das Escrituras, eu não posso aceitar uma doutrina apenas porque ela é popular. A verdade bíblica não é determinada pelo mercado religioso, mas pela palavra de Deus corretamente compreendida. Acredite, nem toda esperança confortável é uma esperança verdadeira. De onde vem essa ideia? Norman Gulley, no livro Cristo Viene, ou Cristo Vem, demonstra com clareza que o arrebatamento secreto não nasce da Bíblia, nem pertence à fé cristã histórica. Ela não aparece nos escritos apostólicos, não está presente nos pais da igreja e não faz parte da teologia da Reforma Protestante. Essa teoria do arrebatamento secreto surgiu de um sistema de interpretação relativamente recente, conhecido como dispensacionalismo, desenvolvido no século XIX, especialmente a partir dos ensinos de John Nelson Darby. Além disso, durante quase 1.800 anos de história cristã, a Igreja entendeu, viu a segunda vinda de Cristo como um único evento visível, público e glorioso. A divisão da volta de Jesus em duas fases, uma secreta para a Igreja e outra visível para o mundo, é uma inovação teológica tardia. O dispensacionalismo introduziu uma separação artificial entre Israel e a Igreja, entre céu e terra, entre diferentes planos de salvação, criando um cenário escatológico, um cenário final fragmentado. E esse cenário a Bíblia não sustenta. E numa tentativa de sustentar essa doutrina não bíblica, a profecia das 70 semanas, que está no livro de Daniel, capítulo 9, profecia esta que já se cumpriu, já se realizou, essa profecia ela é arrancada do seu contexto e jogada para o futuro, para o fim dos tempos. Na verdade, a palavra de Deus nos ensina que em Cristo não há distinção entre judeu e grego. Você pode ver isso na carta aos Romanos, capítulo 10, ou na carta aos Gálatas, capítulo 3. Todos os que pertencem a Cristo são descendentes de Abraão e herdeiros da mesma promessa. Uma doutrina que não existiu por 18 séculos precisa ser examinada com muito cuidado. A Bíblia é surpreendentemente clara quanto à natureza da volta de Jesus. O Senhor não falou de uma vinda silenciosa. Jesus fala de um evento visível, audível, público e global. Vamos à Bíblia? Eu convido você para o texto maravilhoso que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Essas palavras fazem parte do chamado sermão profético proferido por Jesus. Eu disse Mateus capítulo 24, verso 27. O Senhor diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Será que Jesus poderia ter sido mais claro do que isso? Repito, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Relâmpagos não são secretos? Eles rasgam o céu, eles iluminam tudo ao seu redor, eles não passam despercebidos. Agora vamos aos versos 30 e 31. Eu estou aqui em Mateus capítulo 24. Nos versos 30 e 31 está escrito, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus.
Observe que os escolhidos nesse dia, e é claro, eles são escolhidos porque eles escolheram o Senhor. Os escolhidos, eles são reunidos nesse dia da segunda vinda de Cristo, são reunidos em sua presença. O livro do Apocalipse reforça essa verdade. Apocalipse 1, verso 7 está escrito: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. E Paulo afirma que a volta de Cristo será acompanhada por palavra de ordem, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, está escrito assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou, acredite, trombetas não são instrumentos de silêncio, são sinais públicos de anúncio. O mesmo apóstolo Paulo diz que esse evento ocorrerá num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 52. Veja, isso não será de forma invisível ao mundo. Um evento que ressuscita mortos não pode acontecer sem que o mundo perceba. O Novo Testamento nunca descreve dois retornos de Cristo, um secreto e outro público, mas sempre um único evento, ou um único advento, o único fato que vai ocorrer, e esse fato será glorioso e definitivo. A volta de Cristo não será um sussurro para poucos, mas um clamor aos ouvidos de todos. Um clamor que será ouvido por toda a humanidade. A volta de Cristo será um evento glorioso e, creia, totalmente visível e audível. Um dos grandes problemas desse ensino do arrebatamento secreto é que ele fragmenta a esperança cristã. De acordo com essa teoria, Cristo viria secretamente para buscar a igreja, depois haveria uma tribulação, uma grande tribulação na terra, e só então ocorreria a manifestação gloriosa de Jesus. Essa construção, esse tipo de pensamento, de ensino, exige múltiplos julgamentos, múltiplas ressurreições parciais e diferentes destinos simultâneos para salvos e perdidos, algo que o Novo Testamento jamais ensina. A Bíblia apresenta um quadro simples e coerente. Veja, quando Cristo voltar, os mortos em Cristo, ou seja, aqueles que viveram e morreram confiantes em Cristo, quando Cristo se manifestar em sua segunda vinda a este mundo, esses que morreram confiantes nele ressuscitam. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Os vivos que estiverem fiéis, ou melhor, os fiéis que estiverem vivos, assim fica melhor, não é? Os salvos que estiverem vivos nesse dia, então Paulo diz que eles também serão transformados. 1 Coríntios 15, versos 51 a 53, e aí o grande conflito chega ao seu clímax com a manifestação pública do reino de Deus e a derrota final do mal. A segunda vinda de Cristo não é um intervalo na história, é o seu ponto final. Quando Jesus aparecer em glória, o mundo não vai seguir em frente, ele vai parar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Oh, glória a Deus por isso! Esse dia bendito vai chegar. O arrebatamento secreto se sustenta quase sempre em leituras fragmentadas, desconectadas do contexto imediato e do testemunho geral da Santa Bíblia. Os defensores do arrebatamento secreto, eles costumam citar, por exemplo, Mateus capítulo 24, e a minha Bíblia já está aberta aqui exatamente nesse texto, Mateus capítulo 24, eu vou ler os versos 40 e 41. Como eu disse,
muitos que sustentam a ideia do arrebatamento secreto, eles citam frequentemente esse texto. E eu vou ler Mateus capítulo 24, versos 40 e 41, onde Jesus diz assim: então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Ouviu bem? Posso repetir. Jesus diz, e aqui ele está se referindo ao tempo da sua segunda vinda. 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Contudo, veja, o contexto imediato aqui, ou seja, os versos anteriores, eles comparam a vinda de Cristo aos dias de Noé. Eu vou ler para você. Vou ler aqui os versos 36 a 39. Está escrito assim: mas a respeito daquele dia e hora, Jesus disse, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio, e ouça bem, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. No dilúvio, aqueles que foram levados foram os que se perderam. Não é isso que Jesus está dizendo? Vou repetir. Diz assim: pois assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Esses que foram levados foram os que se perderam na destruição, enquanto que os que foram deixados foram salvos na arca. Portanto, ser deixado no contexto de Jesus significa ser salvo, e ser levado, nesse caso, não é salvação, mas é juízo. Significa a destruição que alcança os ímpios na sua vinda. Esses ímpios serão levados. Eles se perderão, assim como aqueles que foram levados no tempo do dilúvio. Eles não se salvaram, evidentemente. Um outro texto frequentemente citado é Apocalipse capítulo 3, verso 10, onde Jesus promete guardar seu povo da hora da provação. Veja, o verbo usado para guardar ali não significa retirar fisicamente do mundo, mas preservar espiritualmente em meio à crise. Noé foi guardado em meio ao dilúvio. Israel foi guardado, foi protegido em meio às pragas do Egito. Jesus orou ao Pai. Lembra-se dessa oração? Orou por seus discípulos, ele disse: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. João capítulo 17, verso 15. Ser guardado por Deus não significa ser tirado do mundo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, Paulo afirma que os salvos serão arrebatados. E você sabe que, por conta dessa afirmação, muitos usam esse texto para defender a ideia do arrebatamento secreto. Entretanto, nada no texto indica que esse arrebatamento será secreto. Pelo contrário, o texto descreve o evento como acompanhado de palavra de ordem, voz de arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, elementos que na Bíblia sempre sinalizam manifestações públicas e solenes de Deus. Lógico, onde há trombeta, não há segredo. Também Paulo diz que o arrebatamento ocorre no momento em que Cristo desce do céu.
e não antes disso, tornando impossível associar esse arrebatamento a um desaparecimento silencioso da igreja. Além disso, o propósito desse texto de Paulo não é dividir a volta de Jesus em etapas, mas consolar os crentes quanto ao destino dos mortos em Cristo. Paulo ensina que mortos e vivos, eles serão reunidos no mesmo evento, encontrando o Senhor Jesus juntos, quando Ele vier em sua glória. Esse texto eu preciso compartilhar com você. Vamos ler todo o texto? Estou me referindo à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Se você tem aí a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Confesso que eu já li esse texto aqui muitas vezes em cerimônias fúnebres. Homens e mulheres de Deus que faleceram, e a família, os amigos, evidentemente, ficam entristecidos, mas essa palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, ela é tão forte, tão impactante, tão cheia de esperança, que esse realmente é um texto que não só eu, mas os pastores e pregadores de modo geral gostam de usar nesse momento fúnebre para trazer esperança ao coração das pessoas. E foi com esse intuito que Paulo escreveu estas palavras. Está escrito assim, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Ouça com atenção, isso é precioso. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Entenda aqui o verbo dormir sendo usado como um eufemismo, uma maneira branda de referir-se aos que estão mortos. Isso fica muito claro na sequência do texto. Verso 15 agora. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Tremendo, hein? Paulo diz, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aos que estão mortos. A morte na Bíblia muitas vezes é apresentada como um sono, por conta da situação de inconsciência e também de inatividade, para que vocês não fiquem tristes como os demais que não têm esperança, porque se nós cremos, diz Paulo, que nosso Senhor Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, por meio de Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os que morreram confiantes nele. E pela palavra do Senhor ainda declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Veja que nesse tempo Paulo ainda tinha esperança de que Jesus viria nos seus dias. De modo nenhum nós precederemos os que dormem, ou seja, nós, os que estivermos vivos quando Jesus voltar, não teremos vantagem em relação aos filhos de Deus que já morreram, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, Jesus descerá em glória, e nessa hora os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles morreram em Cristo porque eles viveram com Cristo. Depois nós, diz Paulo, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e a partir daí nós estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo diz, irmãos, consolem uns aos outros com estas palavras. A palavra de Deus poderia ter sido mais clara? A esperança bíblica é maravilhosa para mim e para você.
Mas eu diria que ainda há uma pergunta que não pode ser ignorada. Por que Deus, dentro do pensamento do ensino do arrebatamento secreto, por que Deus pouparia apenas uma geração final da tribulação, arrebatando-a secretamente, enquanto todos os grandes homens e mulheres de Deus, ao longo da história bíblica e cristã, enfrentaram sofrimento, perseguição e até a morte por fidelidade ao Evangelho? Por que Deus agora tiraria apenas uma geração, sendo que tantos filhos dele do passado sofreram, foram perseguidos? Os profetas foram perseguidos, os apóstolos açoitados e martirizados, os cristãos primitivos, a gente conhece a história, lançados nas arenas, não é? Para as feras, e o próprio Cristo foi crucificado, e Deus não os retirou da dor, mas Deus os sustentou dentro dela. Enquanto essa doutrina do arrebatamento secreto gera, assim, um escape da perseguição, dessa realidade difícil, em vez de perseverança em Deus, a Bíblia chama o povo de Deus a permanecer fiel em meio às dificuldades, não a fugir delas. A Bíblia nunca apresenta o sofrimento como sinal de abandono divino, nem a tribulação como algo reservado apenas aos ímpios. Pelo contrário, o que a Bíblia ensina é que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Estas são palavras de Paulo que estão no livro de Atos, capítulo 14, verso 22. E a palavra de Deus também nos ensina que nossa fidelidade é provada no fogo, não evitada por fuga. A esperança bíblica não é ser poupado da luta, mas ser fiel até o fim, confiando que a vitória final pertence a Cristo e ao seu povo. Jesus advertiu os seus discípulos sobre tribulação, perseguição e engano, mas ele nunca prometeu retirá-los secretamente do mundo antes da crise. Pelo contrário, o Senhor promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. A verdadeira esperança cristã não está em evitar o sofrimento a qualquer custo, mas em confiar na presença de Cristo e na vitória final do nosso Deus glorioso. A esperança cristã não nos tira do mundo, mas nos sustenta dentro dele. Glória a Deus. Eu posso afirmar, com base nas Escrituras Sagradas, que a segunda vinda de Cristo será literal, visível, audível, gloriosa e única. Não haverá arrebatamento secreto, nem continuidade normal da história após esse evento. A segunda vinda de Cristo será o clímax da nossa redenção. Essa visão não rouba a esperança, ela aprofunda a nossa bendita esperança. Essa visão não promete fuga, mas vitória. Não promete silêncio, mas glória. Não promete confusão, mas restauração final. Deus seja louvado. Oh, meu amigo, querida amiga, a pergunta final não é apenas como Cristo voltará. E eu quero agora avançar um pouquinho nesse ponto com você, que julgo ser crucial. Repito, a pergunta final não é como Cristo voltará, mas como nós estamos vivendo enquanto nós o esperamos, enquanto nós o aguardamos. A Bíblia nos chama a vigiar, não para escapar secretamente, mas para estarmos prontos quando o céu se abrir. A volta de Jesus será o evento mais visível de toda a história humana. Todo olho o verá, toda a criação saberá, e os que esperam finalmente, eles não serão surpreendidos. Pelo contrário, aqueles que permanecerem esperando e com fidelidade diante de Deus, eles não serão surpreendidos. A maior segurança do cristão não está em um arrebatamento secreto, mas em um Salvador visível.
Que Deus nos ajude a viver com fidelidade hoje, enquanto nós aguardamos com esperança o glorioso amanhã. Porque aquele que prometeu, ele vai cumprir sua promessa. Deus é justo, ele não falha. Outro dia eu li uma história, uma ilustração que eu achei pertinente para esse momento. Imagine comigo a estação e o trem. Imagine assim, uma estação de trem antiga. No painel há apenas uma informação: o trem chegará, prepare-se. Só essa informação: o trem chegará, prepare-se. Algumas pessoas começam então a especular: será que ele chega de madrugada, sem barulho? Talvez venha em 2 etapas. Primeiro um trem pequeno, depois o principal. Ou, quem sabe, passe tão rápido que só alguns percebam. Enquanto isso, outras pessoas fazem algo mais simples e mais sábio. Elas arrumam suas malas, permanecem ali na plataforma, atentas, mantêm os seus olhos voltados para os trilhos. O apito finalmente soa. Não é baixo, não é discreto, não passa despercebido. Quando o trem chega, ninguém precisa perguntar se ele chegou. Toda a estação sabe. Então os que estavam atentos embarcam, os que estavam distraídos ficam. Acredite, Jesus nunca prometeu um trem silencioso que só alguns perceberiam. Ele prometeu uma chegada inconfundível. Lembra do primeiro texto que eu li? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A grande questão não é quando o trem chega, nem como ele soa. A grande questão é onde você estará quando ele chegar. A Bíblia não nos chama a adivinhar a hora da sua chegada, mas a estar prontos quando o apito soar. Que o Senhor nos encontre fiéis, com a vida em ordem, os olhos em Cristo e o coração cheio de esperança. Deus abençoe você, que você tenha no seu coração a certeza plena de que aquele que vem virá e não tardará. Ele vai cumprir sua promessa porque Ele é fiel. É importante a gente compreender como será a vinda de Cristo exatamente para que nós não sejamos enganados. Nós não sigamos ideias populares que sejam até interessantes, mas não estejam de fato alicerçadas na Bíblia. É importante a gente entender como Jesus voltará. Porém, o mais importante, sim, é que você tenha convicção de que Ele voltará. E mais do que isso, é imprescindível que você entenda que o chamado de Cristo e dos apóstolos é no sentido de que nós nos preparemos para o dia glorioso da sua segunda vinda. Porque é importante saber como Ele virá, porém, esse não é o fator decisivo. É importante saber que Ele voltará também. Porém, todos nós precisamos, acima de tudo, estar prontos para quando Ele voltar. Que Deus te abençoe. Que cada dia mais o seu coração esteja conectado ao coração de Deus. Que cada dia mais os seus olhos estejam voltados para o céu. Como diz uma canção que a gente gosta de cantar, que nós vivamos com os pés na terra, mas os olhos no céu. Porque nós somos cidadãos da pátria superior, da pátria celestial. Nós estamos aqui, como disse Jesus, mas não somos daqui, porque Deus nos escolheu para Ele. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, porque nós pertencemos ao Senhor. E na hora certa, nosso Senhor virá e buscará os seus filhinhos, e nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Deus te abençoe. Firme-se na bendita esperança.
O quarteto agora vai cantar. E essa música traz consolo ao nosso coração e fortalece a nossa decisão de seguirmos esperando o Senhor, porque Ele vai cumprir sua promessa. As promessas de Deus não falham, com certeza se cumprirão. Pode até demorar, podem muitos duvidar. Deus é Deus, sua palavra não falhará. Se quiserem zombar ou até gargalhar, nada altera o que será, pois no tempo de Deus, na sabedoria do Pai, você pode esperar, pode confiar. Que acontecerá. Assim foi nos dias de Noé, assim vai ser bem no final. Muitos não vão acreditar, até que veio a primeira gota, até que o céu se tornou escuro, quando o riso se tornou em pranto, quando os olhos finalmente creram, quando tristemente compreenderam. Se Deus diz, assim será. O relógio de Deus não para, e a hora já vai chegar. Põe tua fé no Senhor, põe tua vida no altar. Fica em paz, teu lugar garantido está. Se ao teu lado caírem, estende a mão, nos ajude a levantar, pois o povo de Deus, o remanescente do Pai, não irá desanimar, vai triunfar, vai anunciar, breve Jesus voltará. Logo Jesus virá, logo o céu se abrirá. Que grande dia, que alegria, vê-lo enfim chegar. Assim foi nos dias de Noé, assim vai ser bem no final. Muitos não vão acreditar, até que veio a primeira gota, até que o céu se tornou escuro, quando o riso se tornou em pranto, quando os olhos finalmente creram, quando tristemente compreenderam. Se Deus diz, assim será. Breve virá,
Já pensou como vai ser esse dia? Quanta alegria, hein? É difícil até imaginar como vai ser a emoção que nós vamos sentir quando nós ouvirmos nosso Senhor dizendo: venham benditos do meu Pai, possuam um reino que está preparado para vocês. E então, com alegria, nós entraremos no reino da glória de Deus e a partir daí estaremos uns com os outros e todos com o nosso eterno Salvador para sempre. E Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, até as lágrimas que muitas vezes nem aparecem nos olhos, ficam escondidas no nosso coração e nos sufocam interiormente. Como será lindo! Que esperança gloriosa é essa! Ei, acredite, vale a pena esperar, não desista. Eu gosto de um pensamento antigo que diz assim: os desistentes nunca vencem, mas os vencedores nunca desistem. Permaneça firme em Deus. E se em algum momento você se desanimar, você fracassar, clame a Deus por misericórdia. Peça a Ele para renovar a sua fé e a sua esperança. Um outro pensamento que eu gosto diz assim: herói não é aquele que sempre vence, mas aquele que mesmo humilhado no pó da derrota, conserva o ânimo para a luta. É isso. Quantas vezes em nossa caminhada cristã nos sentimos abatidos? E quantas vezes também nós de fato fracassamos, nós falhamos, nós erramos, nós damos um mau testemunho, entristecemos o Espírito Santo, nos sentimos envergonhados, prejudicamos pessoas queridas que estão ao nosso redor, causamos escândalo, damos um mau testemunho, mas em nome de Jesus, se porventura você se sente assim fracassado, há esperança para você. É por isso que você está aí ouvindo a palavra de Deus. Você está sendo chamado porque você é amado. Você é amada, então não desista. Clame ao Senhor por misericórdia, perdão e poder e levante-se em nome de Jesus. E continue crendo que Ele virá. E a sua vinda será gloriosa, e Ele virá para a sua e para a minha salvação. Nós veremos o Senhor em sua manifestação espetacular, e Ele nos chamará para a eternidade. Que o bom Deus renove cada dia mais a sua esperança, a sua convicção que Jesus voltará, e que Ele desperte em nós o desejo e a decisão de nos prepararmos devidamente para esse dia glorioso. Vamos orar juntos? Ó Deus bendito, como é bom estudar e compreender Tua palavra, Pai. Eu te agradeço pelo privilégio de ter apresentado toda esta série, Senhor, e te peço, ajuda-me e todos que estão em oração comigo, para que nós nos firmemos em Ti e na Tua palavra, para que desta maneira sigamos com segurança até o glorioso dia do eterno encontro dos salvos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus lhe abençoe. Deus abençoe sua casa. E pela graça de Deus, a gente continua aqui todas as semanas, tá bem? Lembrando que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, um beijo no seu coração. A gente se vê.